Povo de Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Caio Loureiro, começando mais um podcast para vocês. Hoje o podcast será um pouco mais diferenciado, onde eu estarei trazendo alguns conselhos, Alguns conselhos para todos vocês, Tendo base a Bíblia e também no livro Solteirismo e Namoro Cristão, do pastor Eliseu Rodrigues. Quero compartilhar com vocês algumas palavras também deste livro. Tenha também em mãos a Bíblia, pois vamos acompanhar os textos da Bíblia para nos dar uma luz mais ampla, tendo base também desses conselhos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O podcast será toda segunda, terça e quarta-feira. Toda segunda, terça e quarta-feira estarei trazendo algo aqui para vocês, devocionais. Estarei também convidando alguns amigos também para estar compartilhando testemunho com vocês, Compartilhando aquilo que Deus fez na vida de cada um para edificação da nossa fé, Glória a Deus, glória a Deus. Vamos começar falando sobre escolhas que resultam em frustrações. Escolhas que resultam em frustrações. Acompanhe na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 1 até o 8. Nos diz assim: retornou para casa e solicitou a seu pai e a sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tome por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe não questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e no seio do teu povo, para que vás procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga para mim, te peço, é esta a jovem pela qual me apaixonei. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que o mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus. Portanto, naquela época, eles subjugavam o povo de Israel. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas como mel. As escolhas dentre os principais fatores para alcançar nossos objetivos. Na juventude, são frequentes as perguntas como: o que devo fazer? Quem devo ouvir? Qual opção devo escolher? Esses questionamentos fazem parte do cotidiano daqueles que vivem a temática deste livro.
se tratando de namoro, noivado e casamento, entre as diversas maneiras de se encontrar alguém, existem duas que são mais comuns entre os jovens cristãos. São elas: arranjando um cônjuge por conta própria, por meio da corte, aquela conquista amigável entre um homem e uma mulher. Também temos o que podemos chamar de casamento arranjado, persuasão amigável feita por uma terceira pessoa. Em ambos os casos, você é livre para escolher, mas não esqueça que a vontade de Deus é o melhor caminho a trilhar. Quero citar alguns erros em apenas um dos 3 relacionamentos de Sansão. Erros que são repetidos até hoje, levando muitos ao fracasso conjugal. Antes de conhecer alguém, é preciso conhecer a si mesmo. Parece-me que Sansão não se conhecia. Na sua soberania, Deus usou o Sansão imaturo para um propósito emergente. Apesar de estar no livro dos heróis da fé, ele não foi estabelecido como exemplo de vida ou modelo a ser seguido, mas podemos aprender com seus erros e não repeti-los. Talvez uma das consequências mais tristes das escolhas de Sansão foi ter um ministério curto, sem discípulos e sem família. Suas atitudes tornaram capaz de apenas cumprir um serviço destruidor e nada mais. Sansão escolheu apenas pelo olhar. Sansão escolheu apenas pelo olhar. Marque bem isso aí no seu caderno de anotações. O perigo de se escolher apenas pelo olhar é enxergarmos pelas lentes da carnalidade. Marque bem isso no seu caderno também. O perigo de escolher apenas pelo olhar é enxergarmos apenas pelas lentes da carnalidade, né? Olhar somente a aparência, uma pessoa bonita, elegante, né? Eva pecou pelo olhar, Acã pecou pelo olhar, Davi pecou pelo olhar. Veja o que Jesus e os apóstolos ensinaram sobre os olhos e o olhar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículos de número 22 e 23. Abriu? O texto diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Abra agora no mesmo livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 9. Abriu? O texto diz assim: se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Abra agora no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 34. São os teus olhos a luz do teu corpo. Repetindo, são os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos
forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Agora, abra no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos 12, 13 e 14. Glória a Deus, glória a Deus. São conselhos para vocês, solteiros, e pretendem, estabelecer um namoro cristão, né? Segunda Pedro, capítulo de número 2, versículos 12, 13 e 14, nos diz assim: mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascida para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos! Agora abra a Bíblia no livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16. Diz assim: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Deus havia instruído seus pais. Sansão desonrou seus pais e seu povo. Deus havia instruído seus pais sobre sua criação, mas ele já se achava grande ao ponto de tomar as suas próprias decisões sem ouvir conselhos. Quer um conselho? Nunca cresça ao ponto de ter dificuldade de se prostrar diante da palavra de quem já viveu o seu futuro, ou seja, quem já passou pelo que você está passando ou vai passar, né? Veja o que diz Provérbios sobre isso. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo de número 1, versículos 8 e 9. São conselhos que nós estamos extraindo sobre a história de Sansão, os erros que Sansão cometeu, para nós, cristãos, não cometermos, né? Provérbios, capítulo de número 1, versículos 8 e 9, diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. No livro de Provérbios também, capítulo de número 4, somente o primeiro versículo. Ouve, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção a fim de alcançardes o discernimento.
Provérbios, capítulo de número 13, somente o primeiro versículo. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 22. Diz assim: ouve o teu pai, pois ele te gerou, e não despreze tua mãe quando for idosa. São conselhos para nós não desonrarmos nossos pais, nossas mães, pois eles sim têm os conselhos sábios também para dar a cada um de nós também, né? Os pais não brigaram, muito menos obrigaram, eles fizeram uma pergunta. Pais e líderes sábios sempre questionam com a intenção de te fazer pensar. Sábios valorizam esta arte. Os pais só queriam que Sansão pensasse mais um pouco. Isso é uma das principais lacunas da nossa geração, o pensar. Não faça parte do grupo dos paralíticos mentais, aqueles que não pensam, né? Muitos relacionamentos começam e terminam por falta de pensamentos coerentes. Os pais afirmaram que os filisteus eram incircuncisos, o povo que não tinha aliança com Deus. Quem não tem compromissado com Deus não pode ter compromisso com quem é de Deus. Abra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14 e 15. O texto vai dizer assim: jamais vos coloqueis em jugo desigual com descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? A escolha de Sansão atraiu dores e perdas. Sansão colocou suas paixões acima do respeito pelos seus pais. Um momento acima de uma história. Seus amigos e sua mulher o enganaram. Ele se retirou e quando voltou com um presente para a moça, ela já tinha se casado com um dos seus amigos, o qual fez parte do plano de enganá-lo e que era padrinho do seu casamento. Juízes, capítulo 14, versículo 20 vai dizer: então a mulher de Sansão foi entregue a um dos seus 30 padrinhos de casamento. Após saber disso, ele se vingou dos filisteus, queimando suas plantações. Os filisteus vieram e perguntaram quem teria sido o responsável. Alguém identificou Sansão como atual esposo de sua ex-mulher. Para se vingarem de Sansão, vieram e queimaram a ex-mulher e o pai dela. Sansão atraiu dores para si, para sua noiva e para a família dela. Você já deve ter ouvido o que sempre ouvi dos meus pais. O que sempre ouvi, né, dos meus pais. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Muitas pessoas levam uma vida digna de dó, pois não são dignas de credibilidade e não são dignas de credibilidade. Porque
não deram crédito às instruções bíblicas para um relacionamento. Nós, pormenores do texto bíblico, que percebo que Sansão não explicou a ela sobre sua força, seu Deus e sua cultura. Se tivesse contado, talvez ela não fizesse parte do grupo que projetou enganá-lo. O fato de ter amigos filisteus e brincar com eles, fica claro que Sansão estava se adaptando aos costumes deles, ao invés de adaptá-los aos seus costumes. Assim como a noiva de Sansão, muitas moças estão sendo enganadas por rapazes que não podem apresentar suas vidas. Como Sansão, alguns jovens vivem uma vida de duplicidade. Possuem um caráter e uma conduta dentro da igreja. E ao sair da igreja, o caráter já não é mais o mesmo. São hipócritas, atores do palco da vida cristã. São certas pessoas que não são pessoas certas. O solteirismo é um preparo para um futuro de glória. Marque isso também no seu caderno. O solteirismo é um preparo para um futuro de glória. Não projete o seu futuro com alguém que não tratou o passado, pois o que esse alguém colheria sozinho, terá que colher ao seu lado. O nome Sansão significa sol, mas ele morreu cego, em trevas, por escolher se entregar nos braços da prostituição. Nosso modelo a seguir não é Sansão, é Cristo. Ele escolheu fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Ele é luz e nos ordenou que fôssemos também. Se disponha ao seu preparo espiritual e intelectual. Desenvolva um relacionamento com Deus antes de se relacionar com alguém. Ouça os seus pais, líderes e pastores. Pense no futuro. Com isso, você obterá ideias que serão como luz para iluminar os que estão em sua casa, igreja, trabalho, escola ou faculdade. Lembre-se que se você passa pelo que poucos passam, chegará onde poucos chegam. Ao invés de se depreciar por causa de alguém, seja sal para dar sabor à vida e matar os germes da estupidez, de escolhas tolas. Livro de Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 13 e 14, vai dizer: vós sois sal, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. São apenas alguns conselhos para os solteiros e aqueles que estão começando também no namoro cristão, né? Amanhã entraremos no capítulo 2 do livro, que vai dizer, que tem como o título de A Bênção de Estar
solteiro. Já fique com a Bíblia em mãos, o caderno, para fazer algumas anotações também, alguns desses conselhos para vocês levarem para o seu dia a dia, né? Para você ficar mais focado nas coisas de Deus, até atingir um casamento abençoado por Deus. Um casamento abençoado por Deus. Suas escolhas no agora, as escolhas erradas podem influenciar o seu casamento lá na frente. O porquê isso, o porquê. Temos que ser coerentes, né, em nossas escolhas, né, com quem, né, mas sempre se lembre em colocar Deus na direção de tudo, Deus na frente de tudo. Primeiro, né, um conselho aqui já de antemão para os solteiros: façam somente a vontade de Deus, né? A vontade de Deus. Para aqueles que estão namorando, né? Namorando agora, namoro cristão, né? Façam a vontade de Deus também. Façam a vontade de Deus e sempre vigiem para não ultrapassar os limites, né? Para não ultrapassar os limites. Foi apenas um rápido podcast aqui, pensamentos, né? Conselhos para cada um de vocês. Compartilhem com seus parentes, seus amigos, seus irmãos, vizinhos esse áudio, pois amanhã entraremos no capítulo 2, a bênção de estar solteiro, né? Aqui tem muitos conselhos bons também para os solteiros, o que se deve fazer, o que se não deve fazer, o que é o pecado, o que não é pecado. Tem tudo isso aqui. Estarei passando aqui para vocês aqui através desse áudio, né? Espero que tenham gostado. Compartilhem, me sigam nas redes sociais, no Instagram, tem os vídeos também que eu posto no TikTok. Siga também no TikTok, onde eu posto conteúdos bíblicos também, né? E aqui também, onde posto também conteúdos bíblicos, devocionais. Irei começar a trazer amigos para compartilhar testemunhos de vida aqui, para edificação da fé, né, de cada um de nós também. E é isso, pessoal. Fiquem na santa, poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até amanhã. Fique com Deus. Deus os abençoe.